Que lhes parece prioritário para 2024, onde eles entendem que a gente vai ter que focar se a gente quiser avançar aí nessa missão, né, que é uma missão nada fácil, mas de melhorar os desfechos das condições crônicas não transmissíveis no Brasil. Então, a professora Tatiana Toporkov, se puder começar. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os especialistas renomados, agradecer o seu convite, Mark, e acho que a gente tem como um dos desafios em câncer atualmente trabalhar com a teleoncologia, trazer a digitalização da saúde também para a oncologia, o que pode reduzir o tempo até o tratamento dos pacientes, aumentar a probabilidade de eles serem é, aumentar o acesso, né, aos pacientes com câncer. Além disso, a gente tem também como desafio trabalhar em cima dos fatores de risco, por exemplo, o álcool. Então, no ano passado, a gente teve uma importante publicação da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, falando sobre a importância da redução do álcool para redução no risco de câncer, e também trabalhar com o contínuo do cuidado, né, por meio das linhas de cuidado, que vão garantir o acesso mais integral, de qualidade para os pacientes. É alinhada a nova política de prevenção e controle do câncer no Brasil, que fala, inclusive, sobre a navegação do paciente, né? Foi publicada juntamente, né, com a navegação do paciente com câncer, e a digitalização pode ser muito útil para a navegação do paciente, para facilitar essa navegação. Eu vou dar um exemplo. Na Universidade Federal da Paraíba, eles criaram um aplicativo chamado Telestomatologia, que permite que o dentista da atenção básica, que vê um paciente com uma lesão em boca, tire uma foto dessa lesão e, via aplicativo, envie para um especialista, para que o especialista diga se essa lesão pode ser um câncer ou não. Então, quer dizer, você reduz o tempo, né, e pula uma etapa de diagnóstico que levaria, não só aumentaria o tempo, como faria o paciente se deslocar mais, ter mais dificuldade. Uma outra coisa que esse aplicativo faz, o telestomatologia, é permitir que um patologista de uma região ou um profissional de uma região envie um laudo para um profissional de outra região ou uma imagem para verificar se seria um câncer ou não e tirar alguma dúvida, né? Então, esse tipo de ação só é possível via digitalização, né? Que faz com que um profissional que está longe, que é muito especializado, possa colaborar com um profissional que está perto do paciente, às vezes em uma localização distante, para um diagnóstico mais rápido e mais efetivo. Além do diagnóstico mais rápido e mais efetivo, ele também pode permitir um encaminhamento ou uma regulação mais facilitada, se a gente souber onde esse paciente está, se ele estiver navegando com mais clareza dentro do sistema de saúde. Então, a digitalização também colabora com isso. A gente já teve diversos estudos, inclusive com câncer de colo de útero, um em São Paulo, que mostrou que o paciente, às vezes, tinha um diagnóstico de câncer de colo de útero e, de repente, se perdia dentro do sistema até iniciar o tratamento. Então, a gente perdia, inclusive, alguns pacientes não sabiam o que tinha acontecido com esses pacientes depois do diagnóstico, se eles tinham conseguido tratamento, às vezes levavam 6 meses para conseguir um tratamento, mesmo para câncer de colo de útero, que é relativamente simples e um tumor bastante incidente, né? Bastante mais do que boca, por exemplo. Eu acho que isso mostra para a gente o potencial, né, da digitalização em câncer e como a gente pode dar um acesso mais facilitado, né, prover um acesso mais facilitado e aumentar o acesso para populações, inclusive mais vulneráveis, né? A gente teve algumas notícias também no ano passado sobre como a digitalização pode colaborar com comunidades mais vulneráveis, inclusive em atendimento a comunidades indígenas, né? Então, tem muitas perspectivas para a digitalização em saúde, mas, de fato, o que a gente acredita é que faz a saúde chegar mais perto ainda de quem mais precisa e com mais rapidez, incluindo para câncer. No caso da telestomatologia, queria só citar como exemplo, né, a Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério, ela expandiu para os outros estados, então, atualmente, acho que são 10 estados que implementaram depois da Paraíba, né? Então, fez um lugar, deu certo,
escalou. Eu acho que é começar a escalar mesmo, né? É possível, e eu acho que a digitalização colabora muito com isso. Mas que é tudo muito novo na nossa vida, né? Então, a gente ainda não tem mesmo muita evidência, tem algumas suspeitas, e também ainda está entendendo como que a gente interage com a tecnologia, porque talvez a tecnologia não seja só uma coisa na nossa vida, talvez seja mais um personagem na nossa vida interagindo com a gente, mais do que só um objeto, né? Como a gente imagina, né? Então, o celular, hoje em dia, o que que é o celular, né? Ele tem um pouco da sua memória ali, né? Ele é mais do que um objeto, atualmente, né? Então, a gente precisa também entender como que a gente lida, né? Que o nosso como que a nossa mente está lidando com tudo isso. E é importante também a gente entender que a gente não tem só uma mente que interage com toda essa digitalização, mas a gente também é composto por um corpo, né? Que tem suas necessidades. A gente não é somente interagindo com a tecnologia, a gente tem um corpo e que isso precisa ser considerado também em toda essa interação. E no caso de quando a gente fala da digitalização, é a digitalização também colaborando para trazer a saúde para esse corpo. Tudo isso parece um pouco abstrato demais, mas é importante considerar todas essas situações, porque talvez para algumas questões de saúde mental a gente precise de um abraço, né, também, assim, que o digital não consegue trazer para a gente. Então, a gente vai ter que identificar o que que o digital consegue trazer para a gente para melhor e aquilo que ele não consegue, né, quais são os limites disso. Sobre câncer e saúde mental, acho que tem uma série de questões que são importantes de serem abordadas, e talvez a educação, por meio da tecnologia, colabore para a gente compreender melhor essas questões e saber como lidar com isso. Por ser uma doença que traz, o diagnóstico traz um grande impacto, o tratamento também traz um grande impacto para a saúde mental dos pacientes, né? Então, tem estudos, por exemplo, sobre suicídio entre pacientes com câncer, né? De fato é uma situação crítica na vida das pessoas, né, que precisa de muito cuidado. Então, a saúde mental é um tema junto com o câncer, e além disso, não só a saúde mental do paciente, mas também das pessoas envolvidas, inclusive crianças, filhos de pacientes com câncer, né, que precisam aprender como lidar. Então, se a gente pensa na digitalização também como uma forma de trazer informações relevantes para a gente aprender a lidar com essas questões, com esses momentos críticos, talvez também seja interessante, né? Então, a gente não pensa só no acesso ao tratamento e à assistência, mas também no acesso à educação, que para a saúde é importantíssima, né? Ao conhecimento, a como lidar. É, e o aconselhamento, né, em saúde mental e outras questões, inclusive quando a gente fala em digitalização, né, como a gente pensa na saúde de uma forma mais ampla, a gente pode inclusive pensar em grupos de compartilhamento de experiência entre os pacientes, o que talvez pudesse de alguma forma colaborar com a saúde mental das pessoas, né? Então, aquele paciente acamado, ele não consegue sair para encontrar outras pessoas na mesma condição, né? Talvez a gente possa trabalhar com essas questões, né, de humanização também do cuidado do paciente, né, não pensar no cuidado só como a chegada do tratamento, né, a chegada enfim, de um especialista para examinar o paciente, mas também da educação, do compartilhamento de experiências.